Paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais um quadro Entre Elas e Deus. Semana passada a gente comentou um pouquinho sobre o propósito de Deus, né, na nossa vida, dentro do nosso, das nossas limitações, do nosso querer. Deus, ouvir o propósito de Deus, o que Deus tem para nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse propósito, mas no sentido de salvação, para aquele que ainda não conhece da palavra de Deus, ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, dando um segmento mais para esse outro público que ainda não aceitou Jesus e que não teve esse entendimento ainda da palavra. Então a gente vai basear aqui o nosso estudo foi baseado em Isaías. Vou passar para a Janice ler aqui um versículo, né? E aí a gente vai comentar mais ou menos sobre Isaías 55, mas pode ler um versículo, né? De repente, para a gente dar um início. Paz do Senhor a todos. Vamos ler aqui em Isaías, para quem quiser acompanhar, no capítulo 55 e no versículo 6, que diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que nos traz essa palavra aqui? O que Isaías queria dizer? Que existe um tempo determinado para nós buscarmos ao Senhor. Seja com base no nosso tempo de vida, ou seja com base na volta de Jesus. Então, se aqui ele está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, é porque terá um momento em que não mais nós vamos poder fazer essa ação de invocar o Senhor. Esse momento é limitado. Esse momento na nossa vida, ele está limitado, ele está submetido ao tempo. Então, existe um momento em que nós vamos invocar, o Senhor vai estar perto, o Senhor vai nos encontrar, o Senhor vai agir sobre a nossa vida, vai vir ao nosso encontro e vai existir um momento em que isso não vai mais ser possível. Então, no versículo 7, ele diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós temos muitas camadas nesse versículo aqui. A primeira, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Porque o perverso no seu caminho é aquele que comete o pecado, efetua o pecado, e o iníquo, a iniquidade é aquela que ainda está no plano do pensamento. Ele está projetando. Por isso que a Bíblia fala o perverso, o seu caminho, que já está trilhado, e o iníquo, os seus pensamentos. De trilhar um caminho também errado, de iniquidade. A Bíblia fala que Lúcifer, quando estava no céu, quando ele era um anjo de luz, se achou iniquidade dentro dele, porque no céu não tem pecado. Então, se achou essa iniquidade, essa desconformidade com o que Deus queria. Esse indício de pecado, esse indício de que algo a partir dali não estaria bem. Então, muitas vezes as pessoas se encontram praticando o pecado, pensando no pecado, ou executando perversidade, pensando algo perverso, e pecando, desagradando a Deus, e ficando cada vez mais longe de Deus, que o pecado nos afasta de Deus. E hoje a gente tem essa oportunidade de se reconciliar com Deus, porque Ele ainda está perto de nós, né? Ainda está próximo a nós, então nós ainda podemos nos achegar a Ele e nos reconciliar com Ele, e Ele está pronto para nos perdoar, como disse ali no versículo. Ele está pronto para perdoar, mas isso é um tempo pré-determinado para nós aqui. Né? Então a gente tem que estar ciente de que existe esse tempo, e esse tempo é designado por Deus, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono dos nossos dias, Ele é o dono da vida. Ele dá, Ele tira a hora que Ele quiser, Ele é o dono, né? O dono faz o que quer. Então Ele está nos dando esse tempo e Ele está nos dando esse aviso hoje.
E nós temos esse tempo pré-determinado aqui, mas nós ainda podemos buscar ele. Ele está pronto para nos encontrar a partir do momento em que a gente buscar. Sim. E interessante que para esse povo que Isaías falou, o tempo já passou. Então, aquele tempo já passou para eles. Sim. Jesus não voltou ainda. O mundo ainda não acabou. Mas aquelas pessoas a quem foi designada essa profecia, o tempo já passou. Hoje é para nós. Hoje é o nosso tempo. Hoje é o né? nosso É a tempo. nossa oportunidade. Sim. E para essa escritura ter chegado até nós, é sinal de que esse tempo se estende ainda a nós, essa oportunidade se chegou a nós. Sim. Através dessa escritura que passou por diversos anos, né, por milênios, para chegar até nós essa informação, essa profecia de Isaías. Então, é interessante pensar que o Deus que deu oportunidade naquele tempo é o mesmo Deus que entrega essa oportunidade hoje. Porque Deus é o dono do tempo, ele é o dono da eternidade. Deus fez todas as coisas, então a sua palavra ela não volta vazia. Então ela vai e faz o que apraz, né? Ela entrega o conteúdo, faz o que precisa ser feito e não volta vazia. A prova disso é isso, essa profecia chegar até nós hoje. O Senhor falou e está falado. O profeta profetizou e está profetizado. Daquele tempo já se cumpriu e agora é o nosso tempo. Então aqui diz, Deus dá as instruções. Então Deus não deixa ninguém sem resposta. Tu quer buscar Deus? Tu quer te converter? Então no final nós podemos até fazer uma oração com as pessoas, que as pessoas possam repetir aquela oração e entregar a sua vida a Jesus, fazer uma oração de conversão, de arrependimento, né? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Conversão é quando nós estamos indo num sentido e nós mudamos ao contrário, não para o lado nem para o outro, nós mudamos ao contrário, Sim. né? Fizemos uma conversão. Isso é se converter ao Senhor, porque no nosso estilo de vida natural, nós vamos ao contrário dos caminhos que o Senhor deseja. Então, nós precisamos nos converter. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Muito importante. Nós nos convertemos, nós nos entregamos a Deus, o Senhor de pronto nos aceita. Com os nossos erros, com os nossos problemas, com as nossas escolhas erradas, com os nossos defeitos, cheios de vícios muitas vezes, cheios de doenças. O Senhor se compadecerá, o Senhor está pronto para nos receber. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Riqueza nos dá a ideia de abundância. Sim. O Senhor é rico em perdoar. Aquele que é rico em perdoar, tem abundância de perdão, é sinal de quê? De que existe também abundância de pecado para ser perdoado. Então, quando existe algo muito grande, um preço muito grande a pagar, o Senhor está dizendo assim, ó, existe um preço muito grande a pagar pelo pecado de vocês, mas eu tenho riqueza em perdoar. Esse preço eu consigo cobrir. O preço enorme do pecado de vocês, eu também sou rico em perdão. O meu perdão cobre toda essa multidão, toda essa abundância de pecados. Por isso que ele fala, o Senhor é rico em perdoar. E aqui no versículo 8, porque os meus pensamentos, Deus dizendo, né? Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o que a pessoa que está fora dos caminhos do Senhor pensa sobre Deus, sobre a sua vida, sobre a sua eternidade, não é verdade. Porque Deus está dizendo que os seus pensamentos não são os meus. Tu tá errado nos teus pensamentos. O que foi apregoado para ti até agora, distante da minha presença, não é verdade. Eu não sou um Deus. Muitas vezes as pessoas têm Deus como alguém distante, como alguém que não pratica a justiça. Por que que as pessoas adoecem? Por que que nações padecem? Por que que acontecem certas coisas que Deus é justo?
Deus, ele tem o cálice da misericórdia, o cálice da justiça de Deus, e Deus é perfeito. Então, os nossos pensamentos, enquanto nós não estamos convertidos, não são os pensamentos de Deus. Por isso que é tão difícil da pessoa se converter. É o maior milagre. Não é a cura de um paralítico. O maior milagre é uma alma se converter dos seus maus caminhos. O milagre da conversão. Esse é o maior milagre. E os nossos pensamentos não são os de Deus e os nossos caminhos não são os de Deus. Então, aquela pessoa que se encontra chegou na sua vida jovem, chegou na sua vida adulta, se encontra fora dos caminhos do Senhor, se encontra longe de Deus, estando ou não dentro de um templo, de uma religião, ela sabe que o instinto espiritual dela, a alma dela anseia por algo que ainda não conseguiu alcançar. A pessoa sabe que está fora de algo, existe uma lacuna aberta, uma lacuna em branco que não existe nada nesse mundo que possa preencher, a não ser a presença de Deus. Deus nos deixou com essa carência, carência do seu Espírito, a carência do Espírito Santo. Então, aquela pessoa que se encontrou nesse momento de reflexão e disse, não, eu preciso de algo, eu já conquistei tantas coisas, eu já completei tantos projetos, eu preciso de algo e não está acontecendo do jeito que eu imaginei. Eu já conquistei coisas materiais, já conquistei recursos, já conquistei uma família, já conquistei bens, já conquistei uma carreira e não consegui enxergar essa lacuna se preenchendo. Por quê? Não entregou a sua vida a Jesus, aquele que pode preencher esse vazio espiritual que o ser humano tem, que procura em diversas coisas, muitas vezes no vício, muitas vezes naquela obtenção assim de bens, de coisas. As pessoas pensam que quanto mais dinheiro tiver, mais preenchido será a sua alma, a sua E se carência. isso fosse verdade, muitas pessoas com poder aquisitivo não tirariam a própria vida, né? Porque chega É. num limite em que eles veem assim, poxa, eu conquistei tudo isso, se até aqui eu conquistei, eu cheguei num topo e não tenho, tá faltando ainda algo dentro de O que mim, que o é? que que é? Eu não cheguei aí, tira a vida porque chega num limite em que ele acha que não pode mais Uhum. receber, né? Não, e na verdade é Deus que falta. Isso. Esse vazio que só Deus pode preencher, eu vivi isso. Então, posso falar com propriedade que realmente é algo que não adianta nada no mundo, nada, nem viagem, nem bens materiais, nada no mundo vai preencher esse vazio que tem dentro, que é só Deus que pode preencher. E a gente chega num momento de um desespero tão grande, eu estou falando da minha vida, né? A gente chega num desespero tão grande que eu acredito que eu só não tenha tirado a minha vida porque eu já conhecia a palavra. Então eu Uhum. cheguei num ponto assim que nada fazia sentido para mim, nem filho, nem família, nada. Aí as pessoas pensam assim, poxa, mas tem tudo, é mal agradecido. Não é por tu ser mal agradecido, é porque falta algo, tem um vazio e é algo assim que muitas vezes te tira até não, parece que tu não consegue nem respirar. Né? E aí ali tu vê que eu já vi muitas pessoas dizendo, é que nem o peixe que não pode viver fora da água, a árvore que não pode viver fora da terra, nós também fomos feitos para viver em Deus. Nós não podemos viver afastado do Criador. Sim. E quando a gente se afasta do Criador, é aonde vem esse buraco, essa lacuna. E Deus ainda é tão misericordioso que nos dá muitas oportunidades da gente voltar. E é tão simples, né? Eu sei que às vezes a gente está num momento em que parece que não tem saída. Tu diz assim, não, nada vai adiantar. O inimigo faz tu enxergar esse cenário. E faz mesmo, porque ele chega e diz assim, ó, nada vai adiantar. Acabou para ti. Só a morte. Encerrou só a morte. A morte vai ser o descanso para ti. Uhum. E não é. Hoje eu posso dizer que um dia ele falou isso no meu ouvido, mas ele foi derrotado. Então, assim, hoje eu posso dizer com propriedade que não é. Chega esse momento, entrega o teu caminho ao Senhor, porque hoje ele ainda está pronto para te receber. Uhum. Então é o momento, entrega o teu caminho ao Senhor e espera e confia nele.
porque o mais ele fará, já diz a palavra. Mas ele tá de prontidão para nos perdoar. A gente fica, daí a gente vem também outro pensamento. Ah, mas eu tenho tantos pecados, eu fiz Sim. tanta coisa errada. Sim. O Por quê? acusador. Como que eu vou servir a Deus depois de tudo isso que eu fiz? Uhum. Deus não vai receber, Deus Sim. não vai me receber. E aí chega o momento em que Deus recebe e tudo vai mudando conforme tu entrega. Chegou um momento que eu disse, eu não quero mais, e Deus disse, então me dá aqui a tua vida, porque daqui para frente é comigo. Então, quando eu entreguei a vida para o Senhor, eu não tenho mais nem como hoje discutir algo com Deus, assim, Sim. eu não discuto com Deus, eu só obedeço, porque eu não tenho mais o poder sobre a minha vida. Porque eu cheguei num momento em que eu não quis mais a minha vida. Eu não quis mais. Né? Eu quis me desfazer da minha vida. E foi aonde Deus disse, não, então deixa eu fazer, do meu jeito. Que nem a gente falou, vive o meu propósito, porque o meu propósito é perfeito para a tua vida. Sim. Mas deixa eu fazer na tua família. Deixa eu cuidar da tua família. Porque tudo tu já fez com a tua mão e não deu certo. Então, tudo isso Deus falou comigo no momento do meu retorno. E realmente eu estava a ponto de me divorciar, eu estava com a minha família destruída, no chão, tudo destruído, os filhos tudo abalado emocionalmente, por conta da minha vida também, tá naquele desespero. E quando Deus disse, deixa que eu cuido da tua vida e da tua família, hoje, graças a Deus, né, passou um pouco mais de 5 anos e tudo estruturado, tudo, né, no segmento de Deus, eu posso ver as mãos de Deus na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, no meu casamento, que Deus estruturou de uma forma que eu nunca consegui, nem com psicólogo, nem com psiquiatra, nada, não, né, não desmerecendo o trabalho deles, mas era algo espiritual que Deus precisava fazer na minha vida. E ali tudo começou, toda essa trajetória dentro da minha família, da minha casa e da minha vida começou com a minha entrega. A minha entrega como mulher dentro do meu lar, a minha entrega ao Senhor. Mas entrega mesmo, entrega total ao Senhor, deixando Ele fazer tudo conforme a vontade dEle. Uhum. Né? Não a minha vontade, muitas vezes chorando, porque era contrário à minha vontade. Muitas coisas eu tive que abrir mão, que eu gostava, mas não era da vontade de Deus na minha vida. Conversão, né? Isso. Muitas coisas, sabe? Então, assim, muitas coisas eu tive que abrir mão até dentro do meu vestir. Tudo isso Deus pediu para mim. No individual, não por religião, não por igreja, mas no individual Deus trabalhou na minha vida. O Espírito Santo trabalhou na minha vida e me trouxe para um lado que foi aos poucos, não foi assim, né? Eu dormi de um jeito e acordei de Sim. outro. Foi algo que foi sendo modificado no decorrer de um tempo, mas eu tive que dizer sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu te aceito na minha vida. Sim, Senhor, eu quero que tu faça o teu querer na minha vida. Eu tive que dizer essas palavras para Deus agir, porque Deus não invade, né? O Deus teu livre-arbítrio. Exato, Deus nos dá esse livre-arbítrio e Deus não invade. Ele precisa que a gente diga as palavras. A gente não pode correr atrás de uma bênção sem antes entregar para Deus aquilo, todo o propósito da nossa vida para Ele. Porque muitas vezes a gente quer só o resultado, né? E Deus quer trabalhar num todo. Sim. E o todo, principalmente na vida da mulher, o todo é a família, né? Nossos filhos, é o nosso marido que depende. Então, tudo isso eu vejo o trabalhar de Deus e eu vejo hoje Deus se apresentando aqui, através desse quadro, Deus se apresentando aqui com mais uma oportunidade para quem está nos assistindo, desse Sim. arrependimento, muitas vezes está passando por um momento de dificuldade emocional, depressão, uma opressão maligna, algo que tu não sabe nem de onde está vindo. Porque eu já senti isso, a gente não sabe nem de onde vem aquilo ali. É algo de repente. É algo de repente, é algo que te atinge, que tu diz assim, não sei o porquê disso. Tu tem tudo. Tu tem tudo. Sim. Não tem porquê. Eu ficava pensando assim, eu tenho tudo. Por que que eu tô assim? Eu posso pegar o meu carro, eu peguei uma vez, comprei uma passagem, peguei o meu filho e fui viajar. Porque eu tava tão desesperada.
que eu disse assim, eu vou viajar. Peguei o meu filho mais velho, deixei a minha filha pequena com a minha mãe e peguei o meu filho mais velho e fui fazer uma viagem. A ponto de, tipo assim, para preencher algo. Viajar, sair de perto, parece que tu quer sair de perto dos problemas, tu vai resolver, Tem pessoa que se muda de cidade, se muda de muda, emprego, muda de carreira, muda de isso. matrimônio. Mas não é isso que Deus quer. Eu tive que voltar e enfrentar tudo que estava aqui me esperando de volta. Estava tudo aqui esperando. Né? Eu até já tomei remédios. Uhum. Então já teve um ponto em que eu disse, eu vou para o remédio. Eu tentei de tudo. Tudo que o mundo pudesse apresentar para mim, eu tentei. E com a minha mão, nada deu certo. Nada deu seguimento. Então eu precisei chegar num ponto que eu entreguei para o Senhor. E ali Deus começou a modificar a minha vida. Ali tudo mudou. Nada foi o mesmo. Aos poucos, Deus foi modificando, Deus foi mudando. E por eu ter, naquele momento, Deus me apresentou aquela oportunidade e eu agarrei aquela Sim. oportunidade. Eu precisei agarrar a oportunidade, né? Uhum. Aí eu te pergunto assim, com essa idade que tu chegou a essa conclusão, digamos que no fundo de um poço, mas tu acha que se tu tivesse te dado por conta antes, anos antes disso tudo, o Senhor ia te aceitar? Ou tu acha que o Senhor ele ia esperar, ele queria que tu sofresse tudo até chegar num ponto extremo para ele te aceitar? Ele ia me aceitar antes, né? Ele ia te aceitar. E eu não ia ter Tu não passado por precisava ter tantas. sofrido tanto, Exato. porque o inimigo ele foi te encurralando de uma forma que ele viu talvez a tua resistência às coisas de Deus, e ele tentou te encurralar para mais longe. Só que como Deus tinha um plano na tua vida e existiam pessoas orando por ti e existia um mundo espiritual se movendo ao teu favor, Deus usou tudo aquilo que o inimigo usou para te distanciar, Deus usou para te trazer. Então Deus ele usa de formas que a gente não entende, né? Sim. Às vezes Deus usa a enfermidade de um filho, às vezes Deus vai em situações drásticas, a falência de uma empresa, né? Existem pessoas passando por diversos tipos de problemas. Para que Deus muitas vezes apresenta aquela situação como um escape. Só eu tenho solução para ti. Tu quer? A pessoa não, ainda vou tentar isso aqui. Ó, tu tem um problema pequenininho, eu tenho uma solução para ti. Não, não, eu vou tentar esse caminho aqui. Daí o problema vai se acentuando, os problemas vão se aumentando, até chegar ao ponto de que na Terra tu não tinha mais solução nenhuma. Sim. Aí tu imagina as pessoas que não têm um conhecimento da palavra. O que que elas pensam sobre a eternidade? O que que elas pensam sobre Deus? Muitas vezes julgam, culpam a Deus pelo problema que tá acontecendo, sendo que Deus não foi consultado para chegar naquele ponto ali. Deus não foi consultado para tomar as decisões. Por que que Deus tem que ser responsabilizado pelos resultados? Então nós tomamos as decisões e culpamos Deus. Nós tomamos decisões erradas na nossa vida e depois queremos a misericórdia de Deus para abafar aquela circunstância, para abafar o resultado daquele problema. Não foi Deus que escolheu, Deus deixou o nosso livre-arbítrio. E isso, tu estava me falando, me fez lembrar sobre Jesus na cruz. Eu me veio lá sobre Jesus na cruz. Eu gosto da versão de Mateus. Jesus na cruz, ao seu lado tinha duas pessoas. Também no limite para morrer. Não existia mais esperança para aquelas pessoas ali. Um teve a consciência no último momento da sua vida, da sua existência, de dizer assim: não, Senhor, eu sou culpado de estar aqui, mas o Senhor não. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que Jesus ia para o céu, ele entendeu mais da palavra do que aquelas pessoas talvez que estavam lá no sermão de Jesus. Sim. Ele entendeu que Jesus ia morrer, ia para o céu, ia Para poder salvar. salvar pessoas para levar para o céu. Ele já tinha ouvido alguma coisa sobre Jesus.
E talvez não se converteu em tempo hábil. Foi encontrar Jesus na cruz. Disse: Bah, Jesus, eu sei quem tu é. Ele estava dizendo assim: eu sei que tu vai morrer pelos pecados, eu sei que tu vai para um lugar melhor. Lembra de mim quando chegar lá. Se for possível, me ajudar. Talvez ele pensasse assim: me dar uma vida nova aqui, ou me tirar daqui. Lembra de mim. E Jesus fez muito mais do que isso. Jesus disse: Ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o segredo. Esse é o segredo da nossa vitória. Senhor, te lembra de mim, Senhor. Eu reconheço que tu é o Rei dos Reis e que todas as coisas tu pode fazer. Ele estava vendo Jesus numa situação vulnerável, Jesus estava morrendo na mão de outras pessoas e ele creu em Jesus, que Jesus podia alcançar a salvação para ele. E o outro foi soberbo, estava na beira da morte também. O outro também morreu. Os dois morreram. Só que para onde que o outro foi? Existiu arrependimento na vida do outro? Existiu conversão? Existiu consciência? Então, nós vemos assim que mesmo no desespero as pessoas têm as piores atitudes que podem ter. Mesmo no desespero, mesmo no fim, às vezes, de um ciclo de vida, no último instante, as pessoas podendo ter às vezes conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, já ouviu falar da palavra Mas e são não, escolhas diferentes, não né? tem consciência. Preferem escolher o inferno, a morte, porque aquele que tira a sua própria vida, não existe outro lugar para ele estar com a sua alma senão no inferno. Nós não temos o poder de tirar e de tocar na nossa vida. Deus deu a nossa vida. Foi Deus que deu a vida, só Ele pode tirar. Nós não temos esse poder de tocar na nossa vida. Nós podemos fazer escolhas aqui na terra, direcionar a nossa vida, Deus permite. Agora, tocar na nossa vida, isso não tem perdão. Não existe um momento, talvez, que a pessoa vai pensar assim: eu vou ter uma nova chance, eu vou ter uma nova vida. A Bíblia diz: está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não se engane que você vai ter uma chance numa próxima vida, uma chance numa próxima circunstância, numa próxima existência. A Bíblia não aponta nenhum vestígio de vida após a morte sem ser a eternidade, ou no céu ou no inferno. A chance é essa, é aqui, né? A chance é aqui, por fé. Porque Deus se agrada daquele que tem fé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós não vimos Jesus. E nós estamos crendo na palavra dele. Nós estamos crendo no Deus invisível. Então, bem-aventurados somos nós que não vimos e já cremos. Então, que não precise a pessoa passar pelo ciclo esse da morte, chegar no outro lado e ver: meu Deus, fiz algo errado. Era mesmo para fazer. Era Deus. Aí já não tem mais esse tempo de arrependimento. Não tem mais. O tempo é agora, o arrependimento. Me chamou muito a atenção uns relatos que eu vi uma vez, testemunhos de pessoas que viveram experiências de quase morte, em cirurgias, em coma, essas coisas assim. E pessoas que não são crentes, não são evangélicas. E elas disseram que todas elas foram unânimes em relatar: a partir do momento que meu espírito saiu do meu corpo, eu não tinha mais o poder sobre ele. Alguém me levava para os lugares. Uhum. E eu tinha plena consciência de tudo que eu tinha feito na terra e da onde eu iria. E eu sabia que eu não tinha justificativa para me absolver. Eu me vi diante de uma situação e tive uma segunda chance. As pessoas contam, né? Tive uma segunda chance, mas depois desse momento de partida, não tem mais o domínio. Tu não tem mais o domínio de vaguear na terra. Tu não tem mais o domínio de vir e chamar os teus familiares, como foi naquela passagem do rico e o Lázaro. Ele pediu: deixa eu voltar e avisar os meus familiares para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu tô. E o que que Deus falou para ele? Existem os profetas. Sim. E existe um abismo entre mim e ti. Então, esse abismo, essa distância, é a distância que as pessoas não se dão por conta.
A partir do momento que a gente parte dessa terra, já existe um abismo entre uma realidade e outra. É algo espiritual. É algo que a gente precisa ter consciência. Se não tá fácil aqui, tendo o controle da situação, com o Espírito Santo pronto para nos ajudar, a palavra de Deus ainda sendo pregada, ainda há tempo. Nós estamos no tempo da graça. Nós podemos ter acesso diante de Deus, acesso direto a Deus. Tu imagina no momento em que nós passarmos para a eternidade. A nossa alma é eterna. Nós passamos para a eternidade e nós não temos mais escolha. O nosso corpo vai ficar nessa terra, vai voltar ao pó, como diz a palavra. O nosso espírito, o nosso fôlego de vida, esse respirar volta para Deus, porque foi o fôlego de vida que Deus deu, e a nossa alma é eterna. A nossa alma é eterna. Por isso eu tenho muito temor das almas que eu coloquei nesse mundo. Eu coloquei 2 almas nesse mundo. Tenho almas 2 eternas. filhas. Tirei Sim. elas da eternidade e coloquei nessa terra. Eu preciso dar conta dessas 2 almas, eu preciso entregar para elas o que eu recebi, eu preciso ensinar elas, inculcar nelas a palavra de Deus de salvação, para que a alma delas, que é eterna, não não se perca. Eu vou ganhar minha alma e preciso levá-la junto comigo. Eu coloquei essas 2 almas no mundo. Então isso é muito relevante, isso é muito importante. Voltando, vamos voltar lá para Isaías. A importância da nossa consciência, até eu não tinha ideia de falar sobre isso, sobre morte, sobre esses assuntos assim tão polêmicos, né? Mas o Espírito Santo me levou a falar sobre isso, sobre a morte. Nós não temos o poder da morte. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da morte. Nem o diabo tem o poder sobre a morte. Nem o diabo tem o poder. Se Deus não permitir, nem uma folha sequer cai no chão, sem que Deus não saiba, sem que Deus não permita. Por isso que às vezes a gente escuta testemunhos de livramentos de morte. Deus permite que a pessoa, às vezes, chegue na beira da morte para sentir aquele livramento e contar o testemunho e sentir. Porque se fosse da vontade do inimigo, aquela pessoa já teria morrido. Por que que na última hora Deus dá livramento? Para mostrar que Ele é Deus. Ó, era para acontecer isso, mas eu te livrei na última hora, porque eu sou o dono dessa situação. Sobre esse caso de vida e morte, eu tive muitos, eu só vi isso depois. Então, na minha adolescência, onde, né, eu estava longe dos caminhos do Senhor, mas hoje eu enxergo Deus me cuidando naquele momento, porque eu tive muitas vezes que eu poderia ter morrido, em acidente, em coisas Sim. que estavam fora né, do meu querer, mas eu me coloquei naquela situação, porém Deus me livrou, Deus cuidou. Teve uma vez que eu dormi no volante, viajando, então Deus me poupou daquilo. Eu vi assim que algo me acordou, estava sozinha Sim. no carro, algo me acordou. Então eu só vi isso anos depois. Deus me fez lembrar de muitas coisas eu já tinha esquecido, mas Deus me trouxe, né, me fez lembrar novamente dessas coisas que aconteceram, para ver assim, ó, eu te livrei, né? Sim. É A isso que eu te mão de falei. Deus nos livra. Por vezes pode ser que o inimigo tenha traçado planos e projetos para tirar a tua vida, abreviar a tua vida, para que tu não tivesse acesso ou tempo de acessar essa misericórdia de Deus, tempo de te arrepender. A Bíblia fala: dei tempo para que se arrependesse. Então Deus te deu tempo. O inimigo queria abreviar a tua vida e Deus foi te dando tempo e tempo para que tu tomasse essa iniciativa. E graças a Deus, quando Deus preserva a salvação de alguém, isso é um mistério. Deus preserva a salvação de alguém. Quando Deus livra, quando Deus faz que tu enxergue, prepara situações até tu enxergar. Existe por trás disso, eu creio que um mover no mundo espiritual em volta daquela alma. Por isso que é tão importante a gente orar pelas pessoas. Porque às vezes é o que precisa para que aquela pessoa tenha mais uma chance. Tenha mais. Às vezes a gente não vê
um acontecimento assim muito brutal no momento que a gente ora, mas às vezes aquela pessoa tá tendo mais uma chance de vida. Sim. Às vezes aquela pessoa tá tendo um livramento de morte. Às vezes aquela pessoa tá tendo um livramento de tomar uma decisão errada que vai modificar o resto da sua vida. Então, a oração, ela, quando a gente sente de orar por alguém, mesmo que não seja dentro do nosso círculo de família, né? É importante a intercessão pela alma daquelas E eu pessoas. vejo também assim que Deus me deu vários livramentos, né? Nesse decorrer de mais de 20 anos, Deus me deu muitos livramentos que eu olhando para trás eu consigo enxergar, isso que os que eu nem sei, né? Sim, Porque tem livramento que a gente nem vê que Deus nos dá. Chegou um ponto em que o inimigo não conseguiu e aí ele tentou vir no meu ouvido, direcionar para que eu mesma tirasse a minha vida. sim. Então, olha só como o inimigo é sujo, Uhum. como a gente tem que ter o cuidado, né? Como o inimigo é sujo, porque às vezes tem pessoas até dentro da igreja com esse tipo de pensamento. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Dessa voz no nosso ouvido. E o inimigo tentou de todas as maneiras, quando chegou no último momento, ele ainda tentou falar direto ao meu ouvido. A importância de nós separarmos o que é da nossa carne, do nossa natureza e do inimigo. Por exemplo, a medicina diz que o nosso principal instinto mais forte é preservar a própria vida. É aquele instinto assim que quando algo vem na tua direção, tu te Isso. esquiva, tu te protege. Então, esse instinto de tirar a própria vida não vem do ser humano. Não é algo da carne. Não é algo que pode ser combatido no corpo. Isso vem de fora, vem de uma concessão espiritual, de uma influência espiritual maligna. Então não é de ti mesmo que vem esses pensamentos, porque o teu instinto natural é te É de preservar. preservar. Tu pode até querer machucar alguém para te preservar. Tu pode querer te defender de alguém, tu pode querer machucar outra pessoa. Até mesmo tem pessoas que assassinam outras pessoas para se proteger, assassinam porque estavam preservando uma situação. Mas quando sobre nós mesmos, o nosso instinto é nos preservar, preservar a vida acima de tudo. E olha o nível para que o inimigo consiga nos enganar a ponto de nós irmos contra o nosso maior instinto, de tocar na nossa vida. Tamanha influência do inimigo de fora, largando uma flecha inflamada, envenenada, para que aquilo tome, né, a tua mente, numa proporção que tu pense que é de ti. Porque se tu sabe que é do inimigo, tu já fica com o pé atrás. Mas não, parece uma É que quando tu tá sugestão dentro tua, do problema, né? né? É Parece uma mais. sugestão. Exato, parece que vem de ti, né? É. Parece mais uma decisão que tu vai tomar na tua vida como se fosse algo banal. Tamanha cegueira das pessoas e de não conseguir discernir um pensamento tão astuto e tão destrutivo. E eu vejo assim que primeiro ele coloca algo assim como não tem mais saída, né? Ele retira a tua esperança. Isso, daí vem assim, ó, não tem mais solução. Tu não vai, tu já tentou de tudo, tu não consegue mais, não dá mais, Uhum. né? Então primeiro vem esse sinal. E às vezes eu tava ali no meio da minha família, Sim. convivendo, ninguém percebe, Uhum. ninguém percebe nada, porque tu tá ali, é um conflito interno. Uhum. Muitas vezes quando tu deita a tua cabeça no travesseiro, tu passa um dia tentando afastar, tentando Esquecer, te distrair. esquecer isso. Aí tu faz um monte de coisa, como, né, em casa a gente faz na rua, trabalha, filho, e chega à noite, tu deita a cabeça no travesseiro, é aonde vem. E aí o inimigo começa nesse ponto. Tu não consegue mais. Uhum. Tu já tentou de tudo, não dá mais. Não tem mais solução para Uhum. ti. E aí depois vem a única saída para ti é morrer, Sim. né? Então eu vejo assim que isso que tu falou do que ponto que chega, né? Não é de uma, às vezes não é de uma hora para outra que vai chegar. É aos poucos ele vai minando tudo, tudo ao teu redor.
Eu acho que assim, eu vivi num fundo assim de depressão, olha, por mais de 4 meses, assim, mais até. Isso que quando tu chega ali naquele fundo, tu já trilhou um bom Sim, o trecho. fundo é o, É é o o, é o limite, fundo, mas já tá dentro do poço. exato, tu já tá dentro, tu já tá caindo, né? Uhum, Então chegou lá no fundo, daí eu ainda vivi uns meses, assim, não sei precisar agora quantos meses, mas vivi uns meses com todo dia essa tormenta, sabe? De muitos sentimentos, o lado emotivo muito aflorado, uhum, e o inimigo usando muitas coisas durante o meu dia para dizer, viu, ó, te falei, viu? Como não dá, uhum. entendeu? Durante o dia ele Sim, tentando tentando, e de te noite ainda eu não conseguia dormir. lançar sementes. Eu não conseguia dormir. Se eu não bebesse uma garrafa de vinho toda noite, eu não dormia. Eu tinha que beber uma garrafa de vinho para poder dormir. Então eu deixei de tomar os remédios, mas comecei a tomar o vinho. Uhum, E aí eu tinha que beber para dormir. E eu só dormia porque simplesmente eu apagava, né? sim, Eu adormecia. Só que no outro dia tu tá mais cansado, né? Porque tu bebe, tu aham, tá com aquela ressaca da bebida. Então, no outro dia eu já não tava inteira. Eu aham. já tava pela metade. E daí no outro dia mais algum acontecimento na vida familiar, na vida no trabalho, que o inimigo dava mais uma cutucada, viu? Ó, tu tenta, tenta e não adianta. Sim. Não tem saída. Não tem mais saída para ti. Tu já tentou e eu ainda já conhecia a palavra. Uhum. Então, até nesse ponto, né, o inimigo tentou, tipo, usar desse ponto que eu já conhecia a palavra e falar para mim, mas tu já conheceu a palavra. Tu já viu que não adiantou, né? Tu já viu coisas que aconteceram que não, todo mundo estava dentro da igreja e não Um mau adiantou. testemunho. Isso, o mau testemunho. E aí foi aonde chega num ponto que tu diz, realmente não adiantou, porque eu estava na igreja, porque eu já conhecia a palavra, e tu começa a trazer aquilo como se tu começasse a apontar para Deus, né? Como tu também Aham, falou, tu começa a apontar para Deus. Se uhum. Deus quisesse mesmo, se Deus me Sim, amasse mesmo, Deus não teria permitido que eu passasse por tudo que eu passei. Se realmente Deus me amasse, eu não estaria nessa situação. Daí começa tu culpar Deus, uhum. né? Primeiro o inimigo te coloca, que parece a serpente falando Sim, no foi o que eu me ouvido lembrei, a da Eva, né? serpente a Eva. Primeiro o inimigo te aponta. Depois tu vai cutucar Deus, Uhum. colocar a culpa. Ele plantou a dúvida no teu coração e aquilo fermentou. Aquilo, aquilo achou espaço para frutificar. Daí, dali em diante, os teus próprios pensamentos vão gerar um monte de circunstância. A partir de uma flecha do inimigo. E é incrível como mina, Sim, mina, sim. mina a nossa raiva, Aham, mina os nossos sentimentos, emoção. Então, uhum, assim, mina tudo. Tu fica, assim, completamente à mercê daquilo ali. sim. A importância da gente controlar, aprender a discernir e controlar as nossas emoções, porque através das nossas emoções o inimigo ele pode agir. Ele enxerga que em dado momento nós ficamos emotivos, ficamos iradas, ficamos tristes. Tudo isso pode ser usado e vai ser usado contra nós. A importância de nós entregarmos diante de Deus as nossas emoções, o Sim. controle das nossas emoções. Senhor, me ajuda a enxergar as minhas emoções. Me ajuda a enxergar a raiz dessa emoção. Por que que eu tô irada? Por que que eu tô brava? Senhor, me ajuda a converter E as ter minhas um controle, emoções. né? Me ajuda a entender essa emoção e conseguir, na hora certa, antes de errar, antes de pecar, a frear essa emoção. Né? Geralmente as pessoas só vão se dar conta depois, quando a emoção já se estabeleceu, porque a emoção ela vem de repente. E eu acho importante comentar também que nesse momento, quando eu realmente entreguei para Deus, quando eu disse, não, eu não aguento mais, Uhum, né? Eu tô no limite do limite e eu entrego, não dá mais para mim. Entreguei para Deus a minha vida. uhum, A partir daquele momento, Deus disse, agora deixa comigo. E a partir daquele momento eu não senti mais o peso. Foi uma sequência, só foi uma sequência de Deus tirando, uhum, limpando da minha vida. Começou pela bebida,
que Deus começou a limpar. E eu comecei a dormir sem precisar. As brigas dentro de casa, Deus tirou. Deus disse, deixa, eu sou teu advogado. E eu precisei me calar dentro da minha casa e deixar Deus agir. Então, muitas vezes a gente precisa se calar e deixar Deus Sim. falar por nós. A gente não é que aceitou Jesus que eu tinha aquele ímpeto, assim, dizendo, agora eu aceitei Jesus, agora eu posso falar, porque, né, eu tô com a minha Do lado da vida verdade. direcionada. E não foi dessa forma. Eu precisei me calar, mesmo achando que eu estava com a verdade e no lado certo, eu precisei me calar e deixar Deus comandar. E não deu 3 meses, a briga que era diária e constante na minha casa simplesmente desapareceu. Sumiu. Sim. Eu não tenho mais discussão dentro de casa. E algo que era diário. Diariamente discutíamos na nossa casa. Eu e meu marido. Então, aconteceu que simplesmente Deus arrancou. Em menos de 3 meses, não deu 3 meses. Algo que eu tentei com psicólogo, que eu tentei por mais. Eu estava casada já na época há mais de 10 anos. E tentando modificar. E não consegui. Em menos de 3 meses, Deus modificou. Sim. Deus tirou, arrancou aquilo ali. Mas eu precisei obedecer. Eu precisei me entregar. Sim. Tu recebeu uma direção e tu seguiu aquela direção. Eu segui a direção e Deus conseguiu. Eu consegui. É difícil, né? Eu não vou dizer assim, foi algo que foi muito fácil. Não, foi muito difícil. Foi muito difícil eu me calar, foi muito difícil eu obedecer, foi muito difícil eu deixar Deus coordenar algo que eu achava que eu tinha o controle, que eu deveria controlar. Só que a partir do momento em que eu entreguei a vida, eu disse, é tudo ou nada, eu não tenho mais. Eu não posso mais ficar com meia rédea na mão. Eu não posso ficar com meia direção na minha mão. Eu tenho que entregar toda a direção para Deus. Deixar Deus coordenar. E foi muito assim rápido o que Deus fez, como Deus agiu. Todo esse sentimento ruim que eu tinha acabou, passou. Eu nunca mais tive. Nunca mais. Hoje eu penso nisso e eu penso como algo tão distante que eu disse, como que eu pensei nisso? Eu fico pensando assim, será que eu teria? É só porque fui eu que passei, eu senti, eu sei o que eu senti. Mas é algo tão distante que eu fico pensando assim, como é que Tão absurdo. tão absurdo para mim olhar para isso hoje, que eu fico pensando assim, como que eu passei, eu fiz isso, eu pensei em fazer isso, sabe? Então eu vejo assim que Deus arrancou aquilo de dentro de mim. Com raiz. Deus arrancou. Aí eu te pergunto assim, ó, o que é mais pesado? Renunciar à tua carne e obedecer a Deus ou aquele fardo lá do mundo? Fardo. Porque renunciar à tua carne e obedecer a Deus não te dá vontade de morrer. Não. E outra, eu amo a Deus, então eu obedeço com gosto. Tudo que Deus me pede. Tem coisa, claro, a gente, né? Sim. A gente quer conversar com Deus e barganhar com Deus, mas eu não tenho. Mas tu percebeu essa diferença de fardo? Sim, O fardo do pecado, o fardo das tuas pesado. decisões, o fardo do mundo, É muito pesado. E o que é o fardo de Jesus? Sim, É leve. renunciar. Renunciar à minha vontade. Ah, eu quero brigar. Não, não posso brigar. Jesus precisa agir na minha vida, nessa área. Senhor, age na minha vida, nessa área, tal, tal, tal. Ah, ficar quieta numa discussão que tu sabe que tu tem razão. Né? Isso às vezes incomoda muita gente, Sim. né? Uma coisa bem unânime. Então, são coisas que Deus nos deu capacidade de resolver. Deus não dá um fardo maior do que a gente possa suportar. Então, se Deus te deu a oportunidade e o discernimento de ficar calada, é porque tu pode ficar calada sem se pesar. Se Deus te deu o suporte para suportar uma situação de injustiça extrema na tua casa, é porque tu pode suportar, isso não vai ser pesado para ti. E não foi. Em nada que Deus me Sim. deu para eu fazer foi pesado para mim. E nada nunca tirou a minha paz. Por mais que tivesse tudo ao redor, né, ainda sem aquele sentido que, né, eu estava com paz. Eu tinha paz no meu coração. Sim. Eu tinha alegria de servir a Deus. Aonde eu vou hoje eu tenho alegria. No meio da tempestade,
né? Às vezes a gente tá no meio de uma tempestade e tu sabe que tu tem a alegria da salvação. Isso. No meio da tormenta, no meio de uma situação, às vezes, de escassez, de problema, que tu pensa assim, meu Deus, isso aqui era pra me desabar. E tu tá forte, tu não sabe por quê. Uhum. Tu tá de pé e tu tá ajudando alguém muitas vezes e tu nem sabe como. É Deus sustentando. Porque a gente se entrega para Deus e o Senhor, ele toma conta da nossa vida. Ele sabe até onde a gente pode suportar. Só que o fardo do mundo, ele é o quê? Ele é para te derrubar. Ele não é um fardo suave, leve, de acordo com as tuas capacidades. Que nem a Bíblia fala que Sim. o fardo de Deus, Deus não faz nada que a gente não possa suportar. Não, o fardo do mundo é para derrubar. Ele é justamente para derrubar o ser É humano uma e, liberdade falsa, né? sim, ele é um peso para acabar. Ele diz que te dá liberdade, mas é uma liberdade muito. Mas que liberdade se a pessoa depende de um vício para sobreviver? É. Tu depende de uma situação, tu depende muitas vezes a gente precisa passar por um procedimento médico, né? Um tratamento, algo assim, que o nosso corpo, ele sofre com o tempo, né? Vai sofrendo, vai tendo uma enfermidade, uma coisa e outra. Tu passa por aquele tratamento, tu faz, tu entrega a Deus, sempre que eu vou fazer uso de algum medicamento, eu oro. Então, o que que a gente faz? Tudo a gente entrega para Deus, mas nada daquilo é um vício, ou é um fardo, Sim. ou é algo que a nossa vida dependa daquilo, ou é algo que toma o lugar de Deus na nossa vida, ou uma idolatria, né? É bem diferente a situação que o mundo tem com relação a essa liberdade. Eu não vejo liberdade. Hoje eu não vejo liberdade, mas quando tu tá no mundo, ele prega para ti uma Uhum, liberdade. Só que quando tu sai daquela liberdade, tu realmente encontra a liberdade em sim, Cristo, é que tu vê que aquela liberdade é falsa. sim, A verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade está em Jesus, em aceitar Jesus, a seguir, a servir como Jesus manda. Essa é a verdadeira liberdade. sim. E eu vejo o quê? Que as pessoas entendem os mandamentos de Deus como penosos. E o que que são os mandamentos de Deus? Deus está dizendo assim, Que é ó, para o nosso bem, né? a tua carne é falha. A tua carne tem problemas, tem fraquezas. Eu vou me aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Te entrega para mim que eu vou usar as tuas fraquezas ainda ao teu favor. Os teus problemas eu vou converter em bênção. A tua vida vai ser diferente. Então eu vejo o mundo cego com relação às bênçãos de Deus. O inimigo ele consegue entrar na mente das pessoas com uma cegueira a ponto das pessoas pensarem que aquele que serve a Deus vive uma vida ainda mais triste do que a deles, porque eles Isso. pensam assim: nossa, eu tô bebendo, tô me prostituindo, já tô triste, já tô mal. Imagina eles que não fazem nada disso. Como é que Uhum. eles vivem? Como é que eles conseguem sobreviver, sendo que eu faço de tudo isso, tenho todos esses prazeres, todo esse dinheiro, todas essas posições, toda essa fama, esse status, essas conquistas, e ainda não consegui encontrar o sentido da vida? Isso é uma questão de se pensar. E é algo que é inexplicável. As pessoas muitas vezes tentavam explicar para mim, mas não é algo que tu possa explicar para o outro e ele vai te entender de imediato. É algo que tu precisa vivenciar. Aquilo ali é algo que tu precisa viver, aquilo com Deus. Uhum. Aquele momento precisa ser vivido com Deus e a aceitação precisa ser individual e tu não adianta tu tentar olhar pelos olhos do outro. O máximo que a gente vai conseguir chegar é contar, como a gente está fazendo aqui, contar o nosso exemplo, contar o que a gente tem passado ou o que a gente viveu ou viu e poder o outro poder imaginar. Conscientizar, assim. Exato, conscientizar através da palavra, mas assim, para viver isso é só tu vindo e aceitando a Jesus. Interessante que a gente pode também trazer esse exemplo que tu falou para a nossa oração, quando a gente vai orar por alguém. Uma oração de que Deus, ele abra os olhos daquela pessoa. Porque a gente ora por salvação, né? Uhum. Senhor, salva, liberta aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa ela precisa que as escamas dos seus olhos caiam, que ela pare de enxergar
que o problema está na palavra, está em Deus, e veja e consiga olhar para dentro de si, consiga abafar um pouco da soberba do ser humano, consiga olhar para dentro de si e ver, não, eu sou um miserável. Que a pessoa consiga se conscientizar. Então, a nossa oração, por vezes, tem que ser, Senhor, conscientiza, abre os olhos daquela pessoa, que ela possa enxergar o estado que ela está, que ela possa te enxergar realmente como o Senhor é. Se revela aquela pessoa, algo assim, né? Algo mais abrangente do que apenas orar por salvação. Sim. Porque Deus está pronto a salvar, esse é o plano dele. Deus quer salvar a humanidade inteira. Mas o que que precisa para aquela pessoa se arrepender, né, Precisam verdadeiramente? cadeias no mundo espiritual caírem. Muitas vezes foi apregoado algo na infância, teve um mau testemunho, teve uma pessoa que foi crente perto daquela pessoa e não deu testemunho assim de um verdadeiro evangelho e aquela pessoa ficou descrente da palavra por conta Sim, de uma pessoa que errou. Às vezes a pessoa é criada numa religião distante da de Deus, uma religião assim que não apregou o amor de Jesus. Então, são muitas barreiras que vão ao longo da vida, a pessoa vai cada vez acumulando mais barreiras com relação à palavra, com relação a Deus. E essas barreiras, essas cadeias precisam ser quebradas. Então, a gente precisa orar para que todo impedimento entre aquela pessoa e Deus seja aniquilado, caia por terra. A gente não sabe qual é o sim, impedimento. Então, tu vai orar por alguém, tu vai dizer, Senhor, todo impedimento que rodeia essa pessoa cai por terra. Eu intercedo e me revela o que que é para que eu possa orar mais específico ainda. Se precisar jejuar, vou jejuar por essa pessoa. Isso é comprar uma briga no mundo espiritual, comprar uma briga direto com o inferno, porque tudo isso aqui que a gente está falando sobre morte, sobre inferno, sobre céu, isso aqui é comprar uma briga diretamente com o inferno. Porque ninguém quer falar mais sobre isso. As pessoas não querem mais pegar esses assuntos assim tão pesados. Então é difícil da gente até falar. É pesado falar. Mas, assim como é pesado, é importante. sim, É importante falar sobre isso, é importante falar sobre esses assuntos. Então, às vezes adotar uma alma, né? Adotar uma, tu vai ver uma pessoa assim, tu vai pensar assim, bah, não tem ninguém intercedendo por aquela pessoa. Se ela for a primeira pessoa da família dela a ser crente, talvez ela ganhe os familiares dela. Então, eu vou interceder por aquela alma. Teve uma vez uma situação que eu vi uma pessoa moradora de rua. E eu senti de orar por ela. Eu orei por ela, não cheguei nela para orar, mas eu orei por ela de longe. E eu pensei assim, Deus tem uma obra na vida dessa mulher. E eu orei por ela para que Deus fizesse uma obra na vida dela. Me acovardei de chegar nela e uhum, falar. Fiquei acovardada assim de chegar assim numa pessoa estranha. Não pela situação que ela tava, mas de chegar numa pessoa estranha e falar assim, do nada, assim, me pegou de surpresa. Mas eu orei, intercedi por aquela alma. Não sei se daqui uns anos eu vou encontrar essa pessoa de novo, se não. Mas é importante a gente, quando o Senhor ele nos dá um direcionamento, assim, a gente adotar uma pessoa. A gente não sabe se a gente já não foi adotado por alguém. sim, Se alguém já não dobrou o joelho e chorou diante de Deus por nós, jejuou por nós, para nós recebermos tantos livramentos e chegarmos até aqui, diante de tantos problemas, né? Que nos cercam e diante de tantas pessoas que poderiam ter chegado e não chegaram. Concluindo o que nós estamos falando aqui, buscar o Senhor, porque há um tempo determinado para isso, no mínimo nosso tempo de vida, que a gente não sabe se nós vamos viver até amanhã, deixar os nossos caminhos maus, com a ajuda de Deus nós conseguimos. O Senhor ele está pronto para nos perdoar. Os pensamentos de Deus vão além dos nossos pensamentos, os caminhos de Deus vão além dos nossos caminhos. O Senhor sempre nos surpreende. verdade. Então, nós crermos em Deus, nós darmos um passo, mesmo que pequeno, de fé, dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, se revela a mim, Senhor, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Me mostra
um pouquinho da tua grandeza, me mostra que o Senhor existe, eu quero. Qualquer inclinação de coração, o Senhor, ele vai, o Senhor, ele não volta, não vai voltar vazio a tua palavra. Ele não rejeita, né? Deus não vai rejeitar nenhum tipo de oração. Então, aqui no final do capítulo 55 de Isaías, no versículo 13, ele diz aqui: se você fizer tudo isso, quem quiser ler o capítulo inteiro, se você fizer tudo isso, se converter a Deus, se voltar a Deus, o Senhor vai perdoar, mudar os teus caminhos. O que diz ali? Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então, o que isso significa? No lugar da desordem, a ordem. No momento que tu encontra com Jesus, no momento que tu entrega a tua vida para Deus, no lugar do pecado, vai existir perdão. No lugar do desespero, vai existir a paz e, por fim, a vida eterna. Então, se tu tá escutando esse vídeo, assistindo, e tu não entregou, tu sente que tu não entregou ainda a tua vida para Deus como tem que ser, porque a tua vida, pelos frutos da tua vida, tu entende que Deus não tá no controle dela, eu te convido a fazer uma oração de confissão. Pode fazer aonde tu estiver. E essa oração é a seguinte, ó, eu vou falar e a pessoa vai repetir. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. Eu me entrego a ti em nome de Jesus. Uma oração simples. Uma oração de entrega, uma oração reconhecendo os teus pecados, reconhecendo as tuas misérias, reconhecendo que tu não é mais dono da tua vida e que o Senhor, a partir dali, vai começar um processo de reconstrução. Não é do dia para a noite. Não, muitas vezes não começa por fora, começa lá de dentro, a cura, um perdão, uma situação assim. Então, o Senhor, ele tem mudança de vida. O Senhor, ele tem satisfação para nossa alma. O Senhor, ele tem preenchimento para todas as áreas da nossa vida, preenchimento para esse vazio. O Espírito Santo, ele tem o poder de preencher esse vazio que existe na nossa alma, esse vazio que ele deixou para que a alma do ser humano tivesse esse anseio, essa busca pela presença de Deus e não buscasse em coisas superficiais ou em questões mundanas, em questões terrenas, mas que encontrasse no Senhor o preenchimento desse vazio, o preenchimento deste espaço que só Ele pode preencher. Então, agradeço até aqui. Mais um dia, agradeço a Deus por essa oportunidade. E esse convite de salvação, ele se estende hoje para você que está assistindo. Entrega teus caminhos ao Senhor. Não tem outro lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. Não tem outro lugar que a gente se sinta mais confortável e mais guardado a não ser aos pés do Senhor, independente da situação que está passando, independente do que tu esteja passando, o Senhor é o teu remédio. Jesus é o teu remédio. Então eu deixo aqui o convite, deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração que a gente vai estar orando, né? Algo que você queira deixar nos comentários, pode deixar que a gente vai estar lendo, respondendo. Deixe o seu like também para que esse vídeo atinja o número de pessoas, né, que precisa. E muito obrigada, que Deus abençoe.